Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Hoje é uma aula extremamente importante para nós. E por que isso? Porque nós vamos estudar o modelo de dados que nós vamos utilizar de agora até o final do curso. Então olha só, até agora nós vimos toda a parte de modelagem de dados, né? Desde a concepção, modelo lógico, modelo conceitual. Então vimos toda a parte necessária e importante para a obtenção dos dados do usuário e a concepção, a elaboração do modelo de dados, que é a base para a criação do banco. Então essa foi a primeira parte, que a gente começou na disciplina passada e continuamos agora nessa. A segunda etapa foi a etapa de criação do banco de dados. Então nós vimos os comandos de criação de tabelas, vimos os comandos para inserir registros, atualizar, apagar. Então a segunda grande parte foi a criação do banco de dados. As tabelas, os registros, né, e como popular esse banco. Agora, na terceira etapa, nós vamos ver a manipulação dos dados. Ou seja, nós vamos estudar as queries. O que é uma query? Uma query é uma forma de consulta ao banco de dados para responder uma questão de negócio, uma questão de pesquisa. Agora nós vamos explorar toda a potencialidade do banco de dados através das consultas que vamos fazer por meio da linguagem SQL e mais especificamente do comando select, ok? Bom, mas para a gente começar essa parte, ao invés de nós criarmos um modelo de dados simples, básico, e popularmos esse modelo, ou melhor, esse banco de dados com poucos registros, eu trago para vocês um banco de dados simples, só que com uma quantidade maior de registros, que é o banco de dados Aeroporto. Ele se chama Aeroporto, óbvio, porque ele trata de uma parte de aeroportos. Ele trata de um modelo de negócio de aeroportos. E a aula de hoje é justamente para a gente fazer duas coisas importantes. Primeiro, conhecer o banco de dados, o modelo que nós vamos trabalhar, e depois criar o banco de dados, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é conhecer o modelo de dados do curso, e é o modelo que nós vamos utilizar de agora até o final. Então agora, ou melhor, a partir de agora, nós vamos estudar um único comando, que é o comando select. Só que ele tem infinitas variações. E esse comando é que serve para fazer as consultas no banco de dados, ok? Bem, antes disso, vocês têm na página 34 da apostila uma representação do modelo de dados do curso. Guardem bem essa página. Se possível, coloquem ela separado. Tenham esse arquivo sempre à mão, porque ele vai ser extremamente importante para nós. Beleza? Bom, é um modelo que ele é relativamente pequeno e, ao mesmo tempo, traz a complexidade necessária para aprendermos os comandos SQL desde o nível básico até o nível avançado. Então vamos lá, pessoal. O modelo de dados é esse aqui, já acabando com o mistério. Ele é formado por 10 tabelas, são tabelas com uma quantidade relativamente pequena de colunas, e a primeira coisa que a gente estranha quando a gente vê esse modelo de dados é o seguinte: ele é todo feito com siglas, ou seja, ele não tem nomes extensos dos campos. Isso, na atividade profissional, nós chamamos de vocabulário controlado. O que significa isso? Para os programadores e desenvolvedores não precisarem ficar digitando longos textos, o que as empresas fazem na real, na prática? Elas definem siglas para definir e nomear os atributos e as tabelas do banco de dados. Assim, elas permitem um nível menor, uma quantidade menor de digitação e facilita, obviamente, a vida do técnico e a vida do programador.
Esse banco de dados é um banco de dados de treinamento. Então vocês vão perceber que todas as tabelas começam com ITR. ITR é um nome aleatório que a gente atribuiu, Informática Treinamento. Isso também para servir de padronização. Também é muito utilizado nas empresas. Os vocabulários, ou melhor, os modelos e bancos de dados de domínios diferentes, eles costumam ter nomes diferentes para que fiquem separados e organizados, cada um no seu domínio, ok? Bem, então todas as tabelas elas começam com o ITR, invariavelmente. E depois elas têm uma abreviação do que ela significa, certo? Eu vou ampliar um pouco aqui as tabelas para já mostrar para vocês como que elas estão, como que acontece a notação delas. A notação é do modelo relacional. Então vamos lá. Vamos começar por essas duas tabelas aqui, que são as primeiras do banco de dados. A primeira, nós até falamos um pouco dela na aula passada, é a tabela de equipamentos, EQPT. Então, volto a dizer, poxa, mas por que essa sigla, por que esse palavrão? Em primeiro lugar, não estranhem essas siglas no início. No início pode até causar um certo desconforto, uma certa confusão, mas vocês vão fazer tantos comandos utilizando essas tabelas que daqui a pouco vocês vão encarar isso com uma maior naturalidade. Volto a dizer, imagina ficar escrevendo equipamento todas as vezes. Então isso ficaria muito chato, muito enfadonho e uma consequente perda de produtividade. Então por isso que as empresas adotam esse tipo de abreviação, ok? Bem, então a primeira tabela é um equipamento, é a tabela de equipamentos, ou melhor dizendo. E a segunda tabela que nós temos aqui é a tabela de aeronaves, ARNV. Então, tudo que for EQPT é equipamento. Tudo que for ARNV significa aeronave. Ok, gente? E o relacionamento entre elas não se dá mais por aquele losango, ou seja, não é mais o modelo entidade-relacionamento. Agora é o modelo relacional, é um modelo físico, é um modelo já preparado para o banco de dados. Então, todo aquele losango que nós tínhamos aqui na notação anterior, ele sai, ele some e vem essa nomenclatura aqui de relacionamento entre as tabelas. O que significa? Ela é carinhosamente conhecida como pezinho de galinha, por causa desse tridentezinho que tem aqui. Esse tridente significa muitos, e quando ele é uma linha reta, significa um. Então, nessas duas tabelas, vamos lá, equipamentos e aeronave. Como é que a gente faz a leitura entre essas tabelas? Da seguinte maneira, um equipamento, ele pode possuir ou ele pode equipar várias aeronaves. E cada aeronave é equipada por um único tipo de equipamento. A gente está trazendo aqui para um ambiente de um aeroporto, mas a gente pode entender melhor essa questão ou essa relação como se fosse um conceito de motores de carro. A Fiat ela tem um motor que é o motor Fire Flex 1.0. E esse mesmo tipo de motor, ele equipa vários carros diferentes. Ele equipa o Uno, ele equipa o Mobi, ele equipa o Argo e assim por diante. Então eu tenho um tipo de equipamento, que é a estrutura, é mais ligado ao tipo de motorização, que equipa vários carros diferentes. Agora, cada carro tem um e somente um tipo de equipamento. Cada carro só tem um motor associado a ele. E cada motor pode motorizar vários carros. Aqui com os equipamentos e as aeronaves, funciona de maneira semelhante. E o que significa essa bolinha e esse tracinho? Significa opcional do lado de cá, do lado direito, e obrigatório do lado esquerdo. Então vamos fazer a leitura completa. Como é que ficaria nesse caso aqui das tabelas? Cada equipamento equipa
várias aeronaves, olha o tridente aqui, olha o pezinho de galinha, então cada equipamento pode equipar várias aeronaves ou nenhuma. Por que nenhuma? Porque ele é opcional. Eu posso inventar um equipamento novo, um motor ultrassônico, mega power, e não fiz ainda um avião apropriado para esse tipo de motor, equipamento. Essa que é a ideia. Agora, cada aeronave ela possui um e somente um tipo de equipamento. É obrigatório. Então, eu posso ter equipamento que não equipa nenhuma aeronave. Uai, é uma coisa um pouco estranha da gente pensar, mas em termos de modelo de dados e principalmente em termos de banco de dados, vale a regra, vale o que está escrito. Se está escrito que é opcional, nesse momento a gente tem que seguir a regra, ok? E cada aeronave, não existe aeronave sem nenhum equipamento. Cada aeronave tem que ter um tipo de motor. Não existe aeronave sem motor. Existe motor que equipa mais de uma aeronave. E existe, ou melhor, pode existir motor que não equipa nenhuma aeronave. Ok? Então, olha só, gente. Quantas informações nós tivemos aqui agora sem uma linha de código, sem olhar nada no banco de dados. Essa que é a beleza desse negócio. Eu, sem olhar um banco e só olhando o modelo, eu consigo perceber várias coisas, eu consigo responder várias perguntas de negócio apenas pela observação. Beleza? Então, as tabelas todas estão relacionadas assim e dessa maneira. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e diminuir a dimensão do nosso modelo. Tá? Bem, então aqui nós já vimos as duas, nós temos as tabelas de equipamentos e aeronaves numa relação 1 para N. Então cada equipamento equipa N aeronaves. E as aeronaves, por sua vez, elas pertencem às companhias aéreas. Então nós temos aqui CMPN aérea. O que significa isso? Companhia aérea. Na mesma modalidade. O relacionamento é N para 1, ou 1 para N do lado de cá. Dessa mesma forma, né, como a gente aprendeu agora há pouco, cada companhia aérea pode possuir várias aeronaves ou nenhuma. Estão vendo a bolinha aqui pequenininha? Significa que é opcional. Uai, mas é esquisito eu ter alguma companhia aérea que não tem aeronave. Beleza, mas vale aqui para esse modelo nosso. Pode ser uma equipe de táxi aéreo, por exemplo, uma companhia que loca equipamentos que não são dela. Bem, não cabe a nós discutirmos aqui as regras de negócio nesse momento. Esse momento é lá atrás, quando a gente desenvolve o modelo de dados. Então, para isso é que serve o modelo de dados. Para a gente exatamente ir no usuário, que é o dono da informação, que é quem tem as informações, e discutir com ele esse tipo de coisa. Ah, eu tenho uma companhia aérea que ela ainda existe por causa de liquidação. Eu estou inventando aqui um exemplo para ser didático. Mas nós temos companhias aéreas antigas, VASP, Varig, que por ordem judicial, liquidação, acordos trabalhistas, ainda podem existir, mas não possuem mais nenhuma aeronave. Entendeu, gente? É esse tipo de coisa que é importante também para o técnico de desenvolvimento, para o programador, para o desenvolvedor. É importante a gente estar próximo do negócio. E no caso de banco de dados, nós vamos estar sempre muito próximos ao negócio. Habituem-se com isso. Algum aluno um pouco mais esperto, mais atento, ou uma aluna aí, poderia perceber que essa aeronave, na verdade, ela é fruto de um relacionamento N para N entre equipamentos e aeronave. Pensem um pouco nisso e fica isso como desafio para vocês pensarem aí, ok? Bom, então já exploramos aqui os equipamentos, as aeronaves e as companhias aéreas, beleza? Partindo então das aeronaves, as aeronaves realizam voos aqui, já na parte do meio do modelo de dados. No seguinte sentido, cada aeronave ela pode realizar vários voos ou nenhum, é opcional. Agora, cada voo
ele é realizado por uma e somente uma aeronave. Vou posicionar melhor aqui para gente. Esses mesmos voos, olha só, eles possuem rotas, também nos relacionamentos 1 para N. Cada voo ele segue uma rota. E aí, o que é uma rota de um voo? Uma rota, gente, é um aeroporto de origem e um aeroporto de destino. Uma rota, em termos de voos, aqui para esse banco de dados nosso, vai ser o seguinte: Juiz de Fora, São Paulo. Tá? Juiz de Fora, aeroporto de Campinas, é uma rota. Juiz de Fora, aeroporto do Galeão. Aeroporto do Galeão, destino, aeroporto de Alagoas, Maceió. Tá? Aeroporto de Maceió, e assim por diante. Então, dada uma origem e um destino, eu tenho os voos que realizam os voos dessa rota. Esses voos são realizados por aeronaves. Essas aeronaves são equipadas com um tipo de equipamento e pertencem também a uma companhia aérea. Tudo bem? Ok. Então, os voos desenvolvem as rotas ou realizam voos baseados nas rotas. Uma rota é um aeroporto de origem ou um aeroporto de destino. Nesse caso, gente, na parte de baixo do modelo, nós temos aqui dois relacionamentos, olha só, entre a tabela de rota-voo e a tabela de aeroportos. Olha só, por que será que tem dois relacionamentos? Será que elas têm duas foreign keys? Será que é esse o caso? Sim, exatamente esse. Pode parecer um pouco estranho, mas não tem nada de errado não, porque esse modelo ele está todo normalizado, ele está todo ajustado, ele não tem redundância, ele não tem repetição de dados nenhuma. Então vamos lá entender isso. As rotas, então, significam um aeroporto de origem e um aeroporto de destino. Tanto o aeroporto de origem quanto de destino são aeroportos cadastrados na tabela de aeroporto. Então, na verdade, um aeroporto é um relacionamento de 1 para N da tabela de rota-voo, e ela tem exatamente duas chaves estrangeiras. O código do aeroporto aqui na tabela, ele é código do aeroporto de origem para algumas rotas e código de aeroporto de destino para outras rotas. Só não são iguais. Não existe voo que saia de um destino e volte para ele mesmo. Voo panorâmico, isso aqui no nosso modelo não existe. Ok, gente? Então, nós temos as rotas, que são os aeroportos de origem e destino. Voltando, então, para os voos. Esses voos, eles têm aqui reservas associadas a eles. Poxa, por que eu tenho essa história da reserva? Aí uma explicação que eu faço sempre para o pessoal. Quando você, não sei se todos já tiveram a oportunidade aí de poder viajar de avião, mas é o seguinte, quando você compra, na verdade, uma passagem aérea, você não está comprando o assento dentro do avião. O conceito é um pouquinho diferente. Quando você compra passagem aérea, assim, para ser bem didático, você compra o direito de voar. É um pouco diferente da passagem de ônibus. Quando eu vou comprar uma passagem de ônibus, por exemplo, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, sábado às 5h45 da manhã, poltrona 12, que é a poltrona que eu gostava de ir quando eu estudava lá no Rio de Janeiro. Beleza? Quando eu compro essa passagem de ônibus, eu estou comprando aquela cadeira de número 12. Se por um acaso, isso até mudou um pouquinho hoje, tudo bem, mas só para a gente entender aqui o modelo de negócio. Se aquela poltrona do ônibus, ela é adquirida por mim, pela minha passagem. Se eu não for naquele ônibus por algum motivo, aquela poltrona vai vazia e eu perco o dinheiro daquela passagem. A grosso modo seria mais ou menos assim. No caso das companhias aéreas, não. O modelo é um pouquinho diferente. Quando eu compro um voo, eu compro uma reserva. Eu compro direito de voar. Ou seja, eu não estou comprando o assento dentro do avião.
Eu comprei o direito de ir naquele avião, naquele voo, que parte de Juiz de Fora, por exemplo, e vai para São Paulo. Existe uma coisa chamada check-in. Check-in é o seguinte: você tem que se apresentar no aeroporto, no balcão da companhia aérea, que agora virou um totem, né? É uma máquina agora, 1 hora antes do voo para os voos domésticos, 2 horas antes para os voos internacionais. Quando eu me apresento ali e mostro a minha passagem, aí sim que eu viro que aquela passagem, aquele ticket, vira um cartão de embarque. Aí, nesse momento, na hora do voo, ela deixa de ser uma reserva e passa a ser a poltrona dentro do avião, tá? Poxa, que coisa estranha, Emerson. Para que eu preciso disso? Para que eu tenha uma mobilidade maior. Se eu perder aquele voo, por exemplo, eu não perco a minha passagem. Eu vou pagar uma taxa, e aí vai depender do voo, do tipo da passagem e tal, se é promocional, se não é, aí tem algumas regras envolvidas. Mas se eu perder, por exemplo, aquele voo, eu posso remarcar aquela passagem. Eu não fui no voo de hoje, eu vou no voo de amanhã, eu vou no voo da semana que vem. Isso permite uma mobilidade maior. Entenderam, pessoal? Por isso, então, que o voo ele tem uma reserva. Eu não compro a cadeira do avião, eu compro uma reserva que é o direito de voar. Na operação do check-in é que ela se transforma, então, na cadeira do avião. Essa mesma reserva é feita por um passageiro. Aí sim, PSGR, passageiro. Esses passageiros fazem várias reservas e cada reserva é feita por um e somente um passageiro. Aqui, gente, tem uma coisinha diferente. Olha só, Emerson, que coisa estranha. Tem uma ligação aqui da tabela com ela mesma. É um autorrelacionamento. O que significa isso? Passageiros menores de idade, passageiros incapacitados, com algum problema, alguma dificuldade, eles não podem voar sozinhos. Eles precisam de alguém responsável por eles. E esse passageiro responsável é o próprio passageiro. Então, olha só que coisa gozada. Eu não tenho duas tabelas iguais, passageiro e passageiro responsável. Eu tenho uma única tabela, todo mundo é passageiro. Só que em um determinado momento, eu tenho o responsável que aponta para o próprio passageiro. Eu tenho um responsável por ele, que é um passageiro também. Tanto o que é responsável, quanto o que é responsável de alguém, ok? Nesse momento, não precisa sofrer muito por causa de autorrelacionamento, não. Não é uma coisa comum que vocês vão ver a todo momento, mas de vez em quando aparece, tá? E aí é o mesmo processo, é uma tabela que aponta para ela mesma. Então vamos lá. Esses passageiros, eles pertencem a um país de origem. Então tem um passageiro que pertence a um único país, cada país ele pode ter vários passageiros daquele país embarcando. E olha que bonito esse modelo de dados. A tabela de países, gente, ela é uma só. Ela serve tanto para as companhias aéreas, quanto para os passageiros, quanto para os aeroportos. Todo mundo tem países e é o mesmo país para todo mundo. Como é que se chama isso? Se chama processo de normalização. Significa eu não ter redundância do modelo. Eu não tenho uma tabela de países das companhias aéreas, dos países, dos passageiros, Não, para com isso. A redundância, que deixa o modelo de dados sem repetições, prega que eu tenho que ter informação de uma única maneira, arquivada, armazenada em um único lugar. É isso que a gente procura para o banco de dados, beleza? Retornando aqui, então, esses países, então, eles também possuem aeroportos. Os aeroportos estão localizados em um único país, tá? Cada país pode ter mais de um aeroporto. E os aeroportos brasileiros, eles pertencem a uma UF, que é uma unidade da federação, que é um estado brasileiro. Beleza, gente? Simples de entender? Depois revejam isso então,
deem uma olhada no modelo, olhem os nomes, traduzam, vê se vocês conseguem ver a sigla e saber o que ela significa, porque isso vai ser importante para as próximas aulas. Complementando então a nossa visão. Da mesma forma que eu tenho as siglas nos nomes das tabelas, que foram o que nós vimos agora, o modelo, gente, de dados, o banco, é relativamente simples. Ele tem 10 tabelas, são tabelas pequenas. Mas essa mesma regra das siglas se aplica também aos nomes dos atributos. Então vamos lá ver os nomes dos atributos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho agora. Vamos lá. Então olha só. Eu tenho aqui a minha tabela de equipamentos. Esse equipamento, ele possui aqui um código de equipamento. Então, olha só como é que esse negócio aumenta absurdamente a nossa produtividade. Tudo que é CD significa código. Então, CD é código. E código significa que é um varchar, ou seja, um campo que aceita letras, números e alguns caracteres especiais. E o EQPT significa equipamento. Então, tudo que é EQPT é equipamento, tudo que é CD significa código. Além disso, aproveitando que nós estamos por aqui, tem um símbolo aqui, um hashtag, ou joguinho da velha para os mais velhos. Isso significa que, com esse joguinho da velha, a gente identifica as chaves primárias da tabela. Então, a tabela de equipamentos, ela tem um campo que é o código do equipamento. E esse código é a chave primária. Nós tivemos contato com esse campo na parte de criação de tabelas. Lembra? Nós fizemos a inclusão de mais de um registro, ele deu um erro de chave primária. Retorne lá na aula que vocês vão poder ver isso, com certeza. Então, CD significa código. E assim, gente, todos os campos, eles têm uma natureza antes. O que significa essa natureza? A natureza é exatamente o tipo de campo que ele representa. CD é código. NM, o que significa? Nome. DC, descrição. QT, quantidade. IC, indicador. QT, quantidade de novo. Então, tudo que é CD é código, tudo que é NM é nome, e assim por diante. Isso vai funcionar para todo o banco de dados, para todo o modelo e para todas as tabelas. Então, vamos dar uma olhada geral nela de novo. Código do equipamento, nome do equipamento, descrição do tipo de equipamento, quantidade de motores, indicador do tipo de propulsão, se ele é jato, se ele é hélice, se ele é turbo-hélice, e a quantidade de passageiros. Esses são os atributos da tabela de equipamento. Qual que é a chave primária? Fácil, é o atributo que tem o hashtag na frente, é o código do equipamento. Tá? Beleza até aí, gente? Bem, então, todas as tabelas elas têm um ITR antes, que é um Informática Treinamento, e um nome que identifica a tabela. Todos os atributos têm uma natureza, significa o tipo de campo que eu tenho naquele atributo, e seguido pela sua definição. Isso vale para todo mundo. Vamos então olhar a tabela de aeronaves. Olha, código da aeronave. Eu acabei de falar que CD é código. Então, tudo que é CD significa código. Só tem código nessa tabela. Então, eu tenho o código da aeronave, que é a chave primária. Código do equipamento, é o mesmo de cá? Sim, é o mesmo de cá. Se as tabelas possuem um relacionamento, significa que ela tem uma chave estrangeira. Então, esse código de equipamento de cá, na tabela de aeronave, na verdade é uma foreign key, é uma chave estrangeira para esse código de equipamento da tabela de equipamentos. Poxa, Emerson, como é que eu defino então, como é que eu consigo achar a chave estrangeira? O hashtag, a gente já viu que significa ou identifica a chave primária. E para identificar a chave estrangeira, infelizmente não tem nada que salte aos olhos. Nas ferramentas que nós vimos, no DB Designer e algumas ferramentas de produtividade, a gente viu que ele põe um FK, mas não é uma definição padrão.
não é uma definição padrão. Na maioria das vezes, os campos estão com o mesmo nome, então é fácil da gente identificar. Mas às vezes não estão, ok? Então a gente tem que ir lá no modelo, fazendo o select, olhando as tabelas, olhando a definição. Desculpem, é uma parte mais chata agora, mas é importante a gente entender desse modelo para facilitar a nossa vida na hora das queries. Ok, gente? Então, olha só, a companhia aérea, eu tenho o código da companhia aérea, o nome e o código do país. Tá? Do lado de cá, eu tenho a tabela de voo, que tem o número do voo, data de saída do voo, número da rota e código da aeronave. Depois, dê uma olhada, por favor. Acho que no banco de dados está criado separado. Tem um outro campo aqui que é a hora da saída do voo. Tá? Depois dê uma conferida, por favor. Dentro da tabela aqui de passageiros, olha só, código do passageiro, nome, indicador de sexo do passageiro, data de nascimento, código do país, estado civil, passageiro responsável, número da rota, ou melhor, na tabela de rota, número da rota, código do aeroporto de origem, código do aeroporto de destino, valor da passagem. As reservas têm um código do passageiro, número do voo, data da saída, percentual de desconto da passagem. A tabela de país, código do país, nome, população do nosso modelo de dados. Ok, gente? Bom, então guardem com muito carinho essa página da apostila. Nós chegamos até aqui agora. Guardem essa página 34, que ela tem esse modelo de dados e a definição. Bora partir para a parte prática? Então agora vamos fazer o seguinte, tá? Embolei aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, como é que a gente cria esse banco de dados? Entendi a estrutura. Volto a dizer, não fiquem chateados com as siglas, com as abreviações, pratiquem, né? A prática leva à perfeição. Pratiquem os comandos, daqui a pouco vocês vão entender desse modelo melhor do que eu. Para criar esse banco de dados agora, a gente finalizar o propósito da aula de hoje. Vocês vão vir no Workbench, já estou com ele aqui, e vocês vão criar um esquema, um banco de dados, e vão chamar ele de aeroporto. Ele já está criado aqui na nossa máquina. Como é que eu faço a criação dele? Lembra da aula de criação de banco de dados. Vem aqui no esquema, clica com o botão direito, Create Esquema. Aí eu dou um nome para ele, aeroporto. Venho aqui no Apply, tá? Ele não vai deixar eu fazer a operação porque está em conflito. Eu já tenho criado na minha máquina. Mas na máquina de vocês ele vai aparecer uma janela aqui verde. Vocês vão digitar Apply e Execute novamente. E ele vai criar o banco de dados aeroporto. Então, separem esse banco, que é o banco de dados que a gente vai utilizar a partir de agora. Ok? Bem, eu não vou salvar, eu vou descartar aqui as mudanças, porque eu já criei a minha base de dados. Poxa, como é que agora eu crio as tabelas, né? Como é que eu populo o banco de dados? Nós vamos executar uma operação que na verdade é chamada de script de banco de dados. Olha, deixa eu escrever aqui, script. O que é um script? É um arquivo com uma série de comandos sequenciais, uma série de comandos no banco de dados, que eu vou disponibilizar para vocês criarem esse banco de dados aonde e a hora que vocês quiserem. Se eu não colocar na aula, por favor, me lembrem, porque eu estou gravando essa aula aqui com uma certa antecedência. Pode ser que na hora de criar essa aula lá no SIGA eu me esqueça de anexar o arquivo de criação do banco. Então, por favor, se isso acontecer, me manda um e-mail, me manda uma mensagem lembrando, professor, coloca lá, por favor, junto o arquivo e eu disponibilizo para vocês. Tá bom, gente? Bem, e
O último passo para a criação, né? Nós criamos aqui a base de dados do aeroporto, cliquei 2 vezes sobre ela, tá? Deixei ela como default esquema, nós já fizemos isso em aulas passadas. E a última etapa agora, como é que eu crio esses dados? Os inserts, os create table, toda a parte de criação, eu já vou deixar pronto, mastigados para vocês nesse arquivo aeroporto. Como é que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em File, que é a minha primeira opção, Open SQL Script, tá? Open SQL Script. Clico nessa opção. O que é então um script? É um arquivo texto com uma série de comandos em lote. Esperando aqui a minha grande máquina responder, tá? Um minutinho, por favor. Então, esse script, ele já tem todos os comandos prontinhos para serem executados. E tem tabela ali com 6.000 registros, tabela com mais de 10.000 registros. Eu deixei aqui na minha área de downloads. Olha só, o arquivo é esse, banco_mysql. Eu vou mandar para vocês, vocês vão gravar em alguma pasta ou na área de trabalho, ou no downloads, e vão clicar 2 vezes sobre ele. Ele vai abrir esse arquivo. Olha só, o arquivo ele é grande, ele tem uma série de comandos encadeados. O que vocês vão fazer? Tem algumas configurações aqui que a gente precisa fazer. A primeira delas é Query, no menu Query. Vocês vão deixar marcado essa opção, Stop Script Execution on Errors. Tá? Deixa marcado essa opção. E também deixa marcado aqui esse Auto Commit Transactions. Deixa marcado essas 2 opções. Só isso. A minha já está marcada. Vem aqui com o cursor na primeira linha e clica no Execute. Olha só, ele está executando em lote aqui. Ele está executando aqui, criando toda a massa de dados, todo o banco de dados que nós precisamos. Em alguns momentos, dependendo da máquina de vocês, vocês vão ver que ele tem uns vermelhinhos aqui. Ele tem uma meia dúzia de comandos ali que estão com erro. Não tem problema, não faz diferença para o que a gente precisa. Pronto, termina com um commit, que é para comitar a transação, ou seja, que é para consagrar a transação. Se vocês olharem, olha só, tem 9.612 linhas, tem quase 10.000 linhas esse arquivo. Estão criadas todas as tabelas que nós precisamos. Se eu vier aqui no Banco Aeroporto, clicar com o botão direito e for na última opção, Refresh All, eu vou vir aqui no Tables, abrir, e tem criado todas as minhas tabelas que nós vamos utilizar, que são exatamente as tabelas do modelo de dados do curso. Então aqui eu tenho exatamente as mesmas tabelas com o mesmo modelo. Só uma tabela aqui, que é a ITR voo, que se eu não me engano tem a data e hora da saída do voo. Vamos confirmar isso? Eu venho aqui, a gente já aprendeu o comando desk ITR voo. Executei. Olha só, realmente ela tem um campinho a mais, hora de saída do voo. Depois eu vou corrigir o material e consertar, mas por enquanto atentem-se para isso. Ok, gente? Bom, com isso, então, nós criamos o banco de dados para poder trabalhar toda a parte de SQL. Todas as tabelas estão ali, todos os registros estão ali. Tenho tabelas assim grandes com milhares de registros. E agora, uma coisa importante. Todo resultado que eu tiver aqui, vocês têm que ter o mesmo resultado na máquina de vocês. É o EasyWig. No laboratório, eu faço na máquina do professor, vocês replicam. Em casa, agora, vai ser da mesma maneira. Então, agora já entendemos o modelo de dados, deem uma olhada nesses campos. Além desses campos, na tabela, nós temos aqui uma descrição de cada um deles. Deem uma olhada na nossa apostila, a partir da página 34. E agora, tudo que nós fizermos vai ser em relação a esse modelo, que já tem um arquivo de criação, que está aqui no database, está aqui no esquema, na base de dados chamada Aeroporto.
Pessoal, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima aula.